Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos, colorados, coloradas. Eu sou Cris Colorado, esse é o nosso canal. Vamos falar um pouco de Inter. É difícil a gente falar de Inter, né? Porque o presidente revolucionário Alessandro Barcelos, ele destruiu tudo aquilo que vinha dando certo com o Abel Braga, que poderia ter seus problemas, mas o Abelão, ele teve corongo no início do seu trabalho. O Abelão, ele teve dificuldades porque ele não teve jogadores importantes lesionados. O Abelão, ele conseguiu fazer jogos importantes e ganhar de times importantes jogando bem. Por exemplo, ganhou do Grêmio, ganhou do Palmeiras, ganhou do Boca Juniors, ganhou do São Paulo e jogando muito bem. O Abelão. Porque a gente tinha antigamente um modo de jogar. Era um modo um pouco mais que se resguardava na defesa e saía na boa, saía na inteligência. Tipo um jogo de xadrez, onde o adversário vinha te atacar, a gente sempre com as linhas bem compactadas, uma marcação forte, e primeiramente a gente fazia uma pressão alta de início de jogo para ver se a gente conseguia fazer o gol. Depois a gente dava uma uma administrada e conseguia ir manejando bem a partida, sempre saindo com inteligência no contra-ataque. Porque é importante saber ser inteligente dentro do jogo, porque os jogos têm suas circunstâncias, seus momentos, e tu tem que saber ler a partida para poder jogar da melhor forma e poder sair com um resultado positivo. Até porque o Abel também tinha, ano passado, um declínio técnico da equipe. Porque o Eduardo Coudet, ele deixou... O Eduardo Coudet, ele também tinha deixado uma ideia de jogo e um modo de jogar, só que o Eduardo Coudet, ele era limitado na hora das trocas, na hora de mudar o panorama das partidas, tanto que o time dele estava caindo bastante o rendimento. Ele poderia ter uma defesa boa no que tange a não tomar muitos gols, mas era algo enganável, porque dentro das partidas, os adversários, na época do Coudet, eles criavam chances, eles chegavam bastante na área e só não conseguiam fazer os gols. Mas o que tem que colocar, o cerne da questão é que essa direção destruiu tudo. Eu quero dizer também que em muitos jogos a gente criou chances, a gente só não conseguiu fazer os gols. É uma incompetência assim gigantesca para concretizar gol da melhor forma. É incrível como os jogadores do Inter erram, porque vamos colocar uma coisa, eu não queimo nenhum jogador, eu não gosto disso, eu acho coisa de gente pequena, gente frustrada, que fica destruindo e demonizando os jogadores. Mas o Caio Vidal, ele perdeu 2 gols feitos. O Caio, ele tem crédito, é um menino é um menino da nossa base, é um menino atrevido, que vai pra cima, que dribla, é um jogador de muita capacidade. Mas não dá pra perder esses gols, porque o Caio Vidal fazendo os 2 gols que a gente perdeu, a gente poderia ter saído na frente. E quando saído na frente, não, poderia ter virado o jogo, porque porque o gol que a gente quase fez com o Caio, a gente teria empatado, e ainda no primeiro tempo, com outro gol que o Caio perdeu, a gente teria virado. É incrível isso, porque isso é importante dentro de um jogo, porque tu fazendo o gol, tu te eleva, a tua moral fica lá em cima dentro da partida, e a mesma coisa contra o América Mineiro, que a gente perdeu um gol com o Johnny, a mesma coisa no jogo contra o Corinthians, porque tava 1-0 e assim no início do segundo tempo o Patrick perdeu um gol onde seria o 2-0 e o jogo ia ter uma outra perspectiva, uma mudança interessante. É que os jogadores às vezes eles têm muito preciosismo no último passe, na definição. É incrível, eu também acho que isso se diz muito pelo momento, né? O momento em que a gente tá fisicamente, o momento em que o Ramires deixou os jogadores, porque incrivelmente nenhum jogador evoluiu com o Ramires. Todos os jogadores que estavam bem na época do Abelão hoje estão mal, estão horríveis. É uma tristeza isso, porque o grupo é bom, os jogadores são bons. E hoje a gente tem o Aguirre. Eu não queria o Aguirre muito por causa disso.
o seu rodízio constante e as suas invenções. Eu não acho o Aguirre horrível, mas o Aguirre tem que se ajudar. Até porque a gente também tá bem ferrado, né? Porque eu acho que nem sequer a gente tem a perspectiva de poder fazer uma mudança caso as coisas não deem muito certo. Todo mundo quer que dê certo, mas o Aguirre não se ajuda. E a direção ela tinha uma picuinha com o Lisca, né? Não quiseram o Lisca. Incrível, né? E hoje a gente está vendo uma inconstância tão grande do time. Óbvio que não tinha trabalho, óbvio que o Aguirre fez 4 treinamentos, o Aguirre coloca muitos jovens, isso eu acho muito positivo, mas o Aguirre tem que colocar seus jogadores nas respectivas posições. E a marcação do Internacional tem que ser homem a homem. É incrível como um treinador experiente, um treinador que ganha bastante como o Aguirre não vê isso. Marcação em linha é só quando um time quando é um time muito bem estruturado, que se conhece há muito tempo, que já tem vários jogos junto. É incrível, cara, é incrível. Tu pode fazer rodízios, tu pode modificar jogadores, mas tu tem que colocar os jogadores nas suas respectivas posições, senão fica dando um monte de problema que a gente tá vendo no time. Vários jogadores jovens estão sendo queimados. Eu acho que nós, torcida, também temos que fazer um meia-culpa. Por exemplo, quando os próximos gauchões que a gente vai disputar, vamos em forma uníssona, forma conjunta, falar para que os jovens disputem o gauchão. Vamos fazer com que o nosso elenco principal tenha uma muito boa pré-temporada e só entre no gauchão assim no final das rodadas, pouco se importando se vai ou não se classificar. Eu acho que é isso que a gente tem que começar a fazer a partir dos próximos anos, porque a gente tem que fazer com que o gauchão ele desenvolva os nossos jogadores jovens. Chega de gauchão, gauchão atrapalha. Ontem o Aguirre estava perdido. É incrível como improvisações. O time tinha uma média de 20 e poucos anos. Isso a gente tem que fazer uma ressalva. Que o treinador está a menos de 4 treinamentos. E é importante o treinamento para que uma equipe consiga se encaixar bem dentro daquilo que quer fazer dentro do jogo. Eu queria muito que tivesse vindo o Cacique Medina, Eduardo Domingues, o Fabian Musto do Barcelona de Guayaquil, o Daniel Garneiro, técnico do Libertad. São técnicos que eu gosto, são técnicos que têm muito conceito, são técnicos inteligentes, são técnicos que conseguem dar um dinamismo bonito nas suas equipes, onde suas equipes elas sempre são muito bem estruturadas. Mas veio o Aguirre, porque a direção ela quis peitar a torcida, quis peitar, sei lá, a mídia. Poderia ter trazido Lisca. Eu sei que não é algo muito positivo ficar batendo tanto no Aguirre, mas tá louco, são já 5 jogos, onde pelo menos ele poderia colocar um time base titular, e se ele quer fazer o rodízio, que ele coloque jogadores da posição e não fique improvisando. E o volante de contenção, os 2 volantes de contenção, que são Johnny e Dourado, num primeiro momento eu achava que seria interessante os 2, mas eu acho que tem que colocar um volante de contenção, ou o Dourado ou o Johnny. Os 2 são muito bons, eu gosto, e colocar um meia de criação a mais dentro do time para que as coisas realmente funcionem, porque tu ganha os jogos no meio de campo. Tu tem que ter 2 meias inteligentes que consigam criar. O Edenilson é um volante box to box, um volante inteligente. Aí o Johnny é outro volante, ou o Dourado, que tem inteligência também. Ontem o primeiro passe que o Caio Vidal perdeu, o gol, foi do Dourado,
E o outro passe que o Caio Vidal perdeu o gol foi do Patrick. Então a gente tem que entender que a gente não jogou bem, mas jogadores importantes a gente não pode queimar. Porque esses jogadores importantes, só eles podem fazer com que a gente saia dessa situação em que a gente se colocou. Porque o Internacional tem time no mínimo para estar brigando por uma vaga na Libertadores. E tanto que desde o ano que a gente voltou da Série B, a gente está todos os anos indo para a Libertadores. É pelo menos isso. Ou a gente também tem condição de disputar títulos. Eu tenho um total entendimento disso. Mas o técnico tem que se ajudar, o técnico tem que ser mais inteligente, o técnico não tem que ficar fazendo pardalices. É incrível, cara, é incrível. O Aguirre não é burro, mas é incrível como ele faz as suas invenções que acabam prejudicando o time. Porque esse grupo, quando teve um técnico que implementou um modo de jogar, fez o simples e colocou seus jogadores e sabia manejar bem o grupo que tem, o Inter foi bem. Não ganhou títulos, mas também não ficou passando por perrengues. E a gente só não ganhou títulos porque apenas uma equipe ganha títulos. E dentro de processos, tu mais vai perder do que ganhar, mas tu também vai ganhar. Só que a gente tem que tá com o clube, a gente tem que cobrar muito, porque os principais culpados pelas coisas ruins que estão acontecendo é a direção. Uma por ser omissa e não ser mais comunicativa com a torcida. Eu acho que a gente não tem perspectivas, mas os jogadores eles têm capacidade para tanto, para evoluir, para poder estar em uma melhor colocação. O Aguirre tem que ser mais esperto, tem que ser mais inteligente, tem que saber manejar melhor o grupo que tem. Se quer fazer rodízio, que faça um rodízio com jogadores da posição e não fique inventando demais, porque essas invenções custam caro. E também os jogadores, né? Porque não dá para te perder gols feitos, aonde tu fazendo esses gols poderiam mudar a cara do jogo. Porque é o que eu digo, no jogo contra o Corinthians a gente perdeu a chance de fazer o 2-0 no início do segundo tempo. No jogo contra o São Paulo a gente perdeu 2 gols feitos antes do São Paulo fazer o seu 2-0 no primeiro tempo, a gente poderia ter feito com o Caio Vidal. No jogo contra o América Mineiro a gente perdeu um gol feito com o Johnny, onde a gente poderia ter aberto o marcador e ter controlado bem o jogo. É essas coisas que acabam dificultando o time dentro do jogo, porque o adversário não perdoa. Vamos continuar cobrando, né? Esperar que o Aguirre pare de fazer merda, pare de fazer invenção, pare de fazer rodízio com jogadores que não são da sua posição. Que Deus possa ajudar o nosso clube, e a gente também tem que estar junto, tem que cobrar, porque se a torcida não se mobilizar e não cobrar, a direção tá cagando. Valeu, torcida. Tamo junto.